Olá, olá! Bem-vindos ao canal da Agência Neverends e hoje a gente vai falar sobre este evento aqui, ó, a parceria que teve entre a Tomorrowland e o EDC lá na Sphere, em Las Vegas. Esse aqui vocês podem ver é o pôster oficial do evento, tá? Então tá aqui, a gente teve nas primeiras datas, no primeiro dia que o evento aconteceu e a partir de agora vou falar um pouquinho para vocês sobre como é esse evento. Bom, acho que todo mundo já viu imagens da Sphere, né? Aquela bola toda de LED lá em Las Vegas. E não tem outra forma de falar sem dizer que é uma experiência única. É quase inacreditável a imersão que você tem quando você está lá dentro da Sphere. E isso é bem importante falar aqui, que a experiência de quem vai para lá ela é muito diferente dependendo do local que você senta. Então se você ficar um pouco para o lado, um pouco para baixo, um pouco para cima. Então existem locais onde você vai ter uma experiência que é realmente totalmente imersiva, quando você fica no centro e no meio ali. E às vezes quando você está um pouco para o lado, você tem essa impressão só de metade da tela. Então nós conseguimos lugares bem lá na frente, inclusive a gente foi com o ingresso VIP para lá, né? Então a gente teve a melhor experiência possível. Ficamos no Venetian, que é o resort, né? O hotel que é colado na Sphere, né? Então tem uma ponte que saía direto do nosso hotel lá para dentro, nos melhores lugares, com toda a estrutura, digamos assim, para aproveitar da melhor forma esse evento que é um marco, eu acho, para a música eletrônica, pela parceria desses gigantes do entretenimento mundial. Acho que dá para falar um pouquinho aqui também sobre essa parceria, tá? A Insomniac, lá no EDC Las Vegas desse ano, já colocou drones rodando pelo festival, falando da parceria Tomorrowland e Insomniac. E lá dentro, a gente viu algumas coisas que ainda não tinham sido divulgadas, mas que seriam o próximo passo da parceria deles, que são os eventos, né? Como o Core, e alguns outros que agora quem organiza e quem realiza esses eventos é a Insomniac, que é a dona do EDC, e agora também tem uma parte desses eventos, e a Tomorrowland não ficou com nenhum evento da Insomniac. Então, só a Insomniac que realiza eventos que são, digamos assim, do grupo da Tomorrowland em outras partes do mundo. Lembrando que a Insomniac é a maior empresa de entretenimento focada em música eletrônica e está presente aí em muitos mais países. Eu acho que na apresentação delas lá no site da Sphere, se você entrar no site da Sphere, até vou deixar aqui embaixo na descrição, você vai ver que a Tomorrowland ela é apresentada como um festival icônico que apresenta stages como novelas, né? Que no caso são as histórias, os livros, a temática, a beleza, o mundo mágico, todas essas coisas, e fala ali que a Tomorrowland leva aí em torno de 500 mil pessoas por ano para os festivais dela. E depois apresenta a Insomniac como a maior empresa de entretenimento mundial, dona do EDC, Escape Halloween, Beyond Wonderland, e aí uma infinidade de outros eventos, e coloca a Insomniac como uma empresa que leva mais de 10 milhões de pessoas para eventos de música eletrônica por ano, né? Então a gente vê uma diferença de tamanho aí de 500 mil pessoas para 10 milhões de pessoas. Insomniac tem clubes e uma série de outras coisas, mas bora falar da Sphere. Dentro da Sphere, as cadeiras vibram, elas têm som, caixas de som ali próximas às cadeiras, são praticamente individualizadas, então você tem seções da Sphere que tem sons diferentes, você tem jatos de ar, então, que dão a sensação de imersão. Dá para dizer que é um cinema 4D, 5D, por ter a vibração, o movimento de cadeira, toda a imersão, a tela que é gigantesca. Tinha a orquestra, né? Então acho que dá para ver nas imagens também a orquestra, né? Symphony of Unity da Tomorrowland estava lá, então ela fica presente, ela toca em todas as apresentações lá. E o que apareceu na tela? Eu acho que essa era a grande dúvida de todo mundo quando viu, né, a Tomorrowland, Insomniac na Sphere, o que vai acontecer lá. Eu estava muito curioso, conheço muito bem o universo da Tomorrowland, aí, sei lá, há 15 anos, e conheço muito o universo da Insomniac, sei lá, há 10 anos também. A Insomniac é mais velha, inclusive está aqui em cima, a Insomniac, o EDC está fazendo 30 anos no ano que vem, 2026, mas eu conheço há um pouco menos tempo, mas eu entendo o universo e não sabia como esses mundos tão diferentes iriam se encontrar lá dentro da Sphere. Bom, não é uma história linear e a primeira coisa que aparece é um dragão. E por que chama tanta atenção ser um dragão que aparece na entrada?
desse evento, porque não existe dragão em nenhuma dos temas da Tomorrowland e nenhum dragão desse gênero nas histórias da Insomniac. E o que remete é que se houver, ou se já tem um projeto, ou se está acontecendo alguma coisa em parceria a essas empresas grandes, como um outro grande festival, por exemplo, já temos um mascote, digamos assim, um personagem principal. Esse dragão aparece voando e ele simplesmente dá um oi ali e vai embora. E quando esse dragão vai embora, entra para baixo d'água e a gente começa com a apresentação do primeiro grande mundo da Tomorrowland, que é o Planaxis. Bom, o Planaxis, quando a gente entra ali, a gente tem um mundo subaquático. E aparecem animais marinhos, aparece a cidade, né, de Planaxis, aparece... como é que eu posso dizer? A gente vê o palco, a gente vê os livros, e ali eles representaram com imagens como se fosse um city tour por Planaxis. E é só a esfira, ela parece um grande submarino, né? E algumas vezes, assim, dava a sensação de que você ia cair, que você estava subindo. É fantástico, né? Você tá ali, os animais passando por cima. É uma experiência muito mágica tá ali, principalmente para quem viveu Planaxis, para quem esteve lá na Tomorrowland, para quem tem o apitinho, né, e as coisas lá do Planaxis. E aí, depois disso, não se sabia, a minha dúvida principal era se seria um filme, se seria uma história, se seria contado, e a questão é que não se fala, não tem um narrador. Os narradores têm vozes completamente diferentes desses dois grupos e nenhum deles apareceu. São sempre textos que aparecem. A borboleta da Tomorrowland está presente em muitos momentos. E aí a gente começou a alternar entre um city tour por mundos da Tomorrowland e um city tour por mundos da Insomniac. E aí dentro da Insomniac a gente tem o Idsi, o principal, né, a coruja, onde passa e eram bonecos dançando e era meio que uma caverna. E como é que eu posso dizer, um mundo escondido, meio futurista. E depois a gente passa por outros temas da Tomorrowland, como o Adcendo, por exemplo. O que acontece? A galera que tá lá, o grande público, era muito dividido. Porque você, provavelmente, que tá vendo esse vídeo, aqui no Brasil, você só conhece a história da Tomorrowland. Se você não foi para nenhum dos festivais, você não conhece nenhuma história. Mas se você foi, por exemplo, aqui no Brasil, você teve o Adcendo, onde você tinha ali o povo que voava, você tinha os balões, era uma cidade suspensa. Se você viu algum vídeo, algum review, se você tem a caixinha Treasure Case, você sabe mais ou menos um pouquinho da história. E lá aparece essa cidade, aparece os animais voadores que não são dragões, tá? Que lá tem esses animais. Aparece a cidade, por que ele está perdendo a força, por que a cidade está desmoronando. Aparece as engrenagens dos balões, né? Por que os balões sobem e sustentam a cidade. E é muito legal, porque você vê partes do palco, você vê parte da Treasure Case, você tá ali vendo as coisas e você tá em casa, tipo, como se estivesse te mostrando uma coisa a mais, um negócio que você gosta muito. E aqui, as pessoas que gostam da Tomorrowland acabam tendo um valor muito sentimental pelo tema, pelo palco principal, por todas as coisas que estão envolvidas ali. Então, quando aparecia a Tomorrowland, metade da galera ia ao delírio. Música, orquestra tocando, hits que são da Tomorrowland, e a galera ficava muito feliz ali, mas uma parte ficava parada, que a galera lá dos Estados Unidos, a galera da Insomniac, a galera do EDC, dos outros festivais, não tá ligado no que é aquele mundo. Nunca viu, de repente nem viu um palco da Tomorrowland. E aí quando começava a parte da Tomorrowland, quando começava a parte da Insomniac, era o contrário, porque, por exemplo, quando aparecia lá Alice no País das Maravilhas, que é do Beyond Wonderland, a galera da Tomorrowland, tinha muito brasileiro lá que nunca tinha visto aquilo. Não sabia que temática era aquela, por que tinha um gato, por que tinha Alice, por que tinha uma xícara, o que estava acontecendo ali, e era muito legal as animações, lindas, balões voando, as coisas, as imagens são inacreditáveis, assim, uma imersão completa. E aí a galera da Insomniac ia à loucura, gritava, pulava, e você via claramente que tinha uma galera muito feliz e muito animada, e uma galera que não sabia o que estava acontecendo, que era a galera da Tomorrowland. Então, a gente ficou alternando em momentos de felicidade de uma galera e outra galera parada, e depois felicidade de outra galera e galera parada. Outra coisa que chama atenção é que a música
os hits do EDC e os hits da Tomorrowland são os mesmos. Então, quando começava uma música, a galera, tipo, que é do EDC, começava a se animar porque achava que era dele e vinha Tomorrowland. E a mesma coisa o contrário, porque as músicas, os sucessos, os DJs, eles acabam sendo os mesmos e os DJs compartilham esses lineups. O que acontece de diferente é que o EDC tem mais gêneros, como o dubstep, o bass, o som mais pesado, um pouco de hard. Enfim, tem uma outra infinidade, uma outra sonoridade envolvida no festival, além do que tem na Tomorrowland. O que tem na Tomorrowland tem no EDC, só que o EDC tem uma gama maior, inclusive festivais dedicados a outras coisas, né? Dentre esses festivais, apareceram coisas que para quem gosta de Tomorrowland até assustava, como o Escape Halloween, por exemplo, que é um festival gigantesco lá, tem 2 dias de duração, 70, 80 mil pessoas, agora é esse desse ano, e é só coisa de Halloween, né? É susto, é caveira, é gente sem pedaço, é um negócio meio bizarro. Mas pro americano e para quem curte esse tipo de festival, ele é muito natural e ele tá ali. Ou do Dream State, né, que é o festival lá de High BPM. Tem vários festivais que apareceram e que a galera da Tomorrowland não é que não entendia, é que chega a ser, tipo, não dá para entender o que tá rolando ali. E por isso, a experiência só é completa na Sphere se você realmente conhece os dois mundos. Se você ama Tomorrowland e vai pra lá, você vai ter momentos muito legais e é fantástico. E vale a pena ir. Mas você não vai conseguir curtir metade. Tem muita coisa que, quando dá os lasers, por exemplo, né? Tem uma parte ali de laser que tem uns discos voadores, aparecem uns alienígenas grandões e vem os lasers. Pro americano, o laser, ele tem como é que eu posso dizer? Ele tem um gostinho de mega produção. E pra gente não, né? É muito diferente os lasers lá do que os lasers aqui. Eles trazem, como é que eu posso dizer, sentimentos diferentes, até porque a cena eletrônica é muito mais antiga lá, né? E os fogos, eles foram incorporados ao longo dos anos. O laser era os fogos de antigamente, digamos assim, lá pra eles. E para entender isso, a gente teve que conversar com pessoas que vivem a cena, que vivem o Plur, que vivem a Insomniac. E até deles, por exemplo, acharem que outros festivais da Insomniac precisavam estar lá, como, por exemplo, o festival temático de dinossauros, né? Não sei se você sabe, mas tem um festival aí muito famoso e gigante lá, mas por causa do gênero musical que não bate com a Tomorrowland, eu acredito que eles não colocaram ali junto. Mas pro americano, muitas coisas poderiam entrar ali para ser mais a cara deles. E a gente vê que foi um pouco mexido para ser mais a cara da Tomorrowland. E a Tomorrowland foi o que é a Tomorrowland, né? Que ela é basicamente feita e é difícil alguém olhar a Tomorrowland e não gostar, né? Então, já falei muito aqui, mas acho que deu para dar uma visão geral do que acontece. E é isso. Intercala para o mundo da Tomorrowland, intercala para o mundo da Insomniac. E da Insomniac foi Beyond Wonderland, Nocturna Wonderland, Escape Halloween e EDC. E na parte da Tomorrowland, a gente teve Planaxis, a gente teve o Adcendo, o encerramento, que é do tema Orbis. Então, a gente entrou na caverna, passou por toda a história, a história não, né, mas por toda a estrutura da cidade do Orbis, e chega na caverna onde tem o leão gigante, que é a terra de Orbis. E lá dentro tem um show de fogos que é fantástico, numa tela gigantesca, os fogos na tela, com som, com a vibração, com diferentes sons, é inacreditável. E a gente sentiu até um pouquinho do que poderia ter sido o palco Orbis, né? Lá na Tomorrowland da Bélgica. A gente sabe que o palco, infelizmente, pegou fogo, e a gente não conheceu o palco no festival. Então lá na Sphere dá para ter um pouco do gostinho da cidade de Orbis, mesmo sem conhecer o palco. E agora a gente vai ter esse mesmo gostinho lá na Tomorrowland Winter, onde temos um palco da Orbis, lá onde era o Amari no ano passado, ou esse ano, né? Então, se você quer conhecer o Orbis, ainda dá tempo. Aqui embaixo tá os links dos pacotes para Tomorrowland Winter e sentir um pouquinho disso também. Então é isso, obrigado por terem assistido até aqui. Curte, comenta, envia para algum amigo que tem vontade de ir pra Sphere ou tem dúvidas sobre como as coisas acontecem lá. É isso, muito obrigado, curte aí, é importante pra gente você deixar sua curtida, já se inscreve no canal e até a próxima. Valeu! You keep making faces that I don't wanna see. I don't like the way you talk to me.
talk to me how